Boa tarde. Olá. Somos amigas que nasceram já na idade adulta, daquelas do ano inteiro a aprender ainda a lidar com esta história da distância social. Tivemos um projeto editorial e de responsabilidade social juntas, que marcou o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência em 2016. Todos diferentes, corações iguais. O coração da minha convidada, Ana Rita Ramos, transbordou neste confinamento e ao criar o projeto Have a Nice World, que é um raio de sol no meio desta chuva cerrada que parecemos viver. O nosso país precisava de muitas réplicas da Ana Rita Ramos. Não é só uma jornalista e empresária da área da comunicação, fundadora da Have a Nice Day, preocupada com vai pagar salários, é sim uma formiga trabalhadora que esteja o tempo que estiver, não consegue parar porque está constantemente a arranjar forma de se reinventar para ela e para os outros. E isso também a vai curando do desânimo. Mas é num registro para a memória futura que está o seu farol de esperança. Inconformada, ativista e sensível àqueles que não têm voz. Neste projeto que vos falei, ela comunica com um podcast diário na Antena 1 e uma crónica semanal na revista Visão. É um acender da luz nas palavras que nos lembram que a solidariedade pode de facto salvar-nos. Ana Rita Ramos pôs assim a sua criatividade ao serviço de todos nós, que precisamos de acreditar na humanidade cada vez mais, depois deste vírus passar. É um privilégio para mim poder conversar hoje com ela nestas conversas em cadeia proporcionadas pela Associação Juvemédia. Desde que o estado de emergência foi decretado, que tu, Ana Rita Ramos, decidiste partilhar nas tuas redes sociais um pensamento por dia. Nem que fosse pelo ato de refletir e exprimir aquilo que tinha na alma, foi te ajudando a melhorar os dias. Pois bem, não vamos estar aqui com formalidades, minha querida amiga, eu vou começar exatamente por aí, que é para ti ter um nice day. Olá. Olá, obrigada por esta apresentação tão querida, minha querida amiga da idade adulta, não é? Isto é assim não vale a pena estarmos aqui com formalismos, de facto. Somos amigas da idade adulta, mas temos uma ligação que parece que vem da infância, daquelas amizades que vêm lá muito atrás. Mas pronto, o que é ter um bom dia, não é? Eu criei a Have a Nice Day, e pus este nome que é um nome muito solar, o próprio logo é amarelo, porque isso tem a ver com a minha essência e nós não podemos fugir daquilo que somos, não podemos fugir da nossa essência. Eu costumo dizer que sou otimista de pai e mãe, e portanto quando pensei que ia ter uma empresa de produção de conteúdos e organização de eventos e trabalhos na área da responsabilidade social, achei que este nome era um nome muito, tinha muito a ver comigo, e para mim ter um bom dia de facto é ter a oportunidade de fazer a diferença na vida de alguém por pequenas coisas que sejam. Pode ser pelo sorriso no elevador, pode ser a pequena conversa que tenho com o porteiro da empresa onde trabalho, pode ser uma conversa fugidia com o meu vizinho, enfim, até gestos maiores, mas ter um bom dia é isso, quer dizer, não há nada que nos faça sentir melhor do que esta sensação de que fizemos bem a alguém. Isso para mim, ter bom dia é isso. Olha, é impossível, de facto, resumir quem tu és e o que tu fazes numa simples apresentação. Eu tentei focar mais por quem é a Ana Rita agora e porque é que a Ana Rita criou, a partir da Have a Nice Day, com a tua equipa, o projeto Have a Nice World, e neste que é um dia bom eu queria muito que tu começasses a falar, porque é impossível falarmos todas as coisas boas que tu fazes e tudo aquilo que tu fazes nesta ótica de fazer a diferença na vida de alguém, neste tempo que nos foi dado pela Juvemédia, mas eu queria começar mesmo pela atualidade, que é o teu projeto mais recente e aquilo que se calhar é mais significativo, tendo em conta este tempo. Eu falava que
para quem te segue nas redes sociais, da história do pensamento do dia, não é? Mas isso é uma coisinha, é algo, no fundo é um grão que disputou aquilo que tu depois puseste ao serviço de toda a gente. Porque quem é teu amigo, quem te segue, ou tem relações contigo profissionais, viu o tal pensamento do dia e percebeu um bocadinho o que é que a Ana Rita pensou, sentiu e viveu durante este tempo, mas quem não te conhece, não faz ideia quem tu és, teve mais do que isso. Queres-nos contar como é que surgiu o Have a Nice World e porquê e onde é que, tendo em conta o estado em que estamos, onde é que tu queres levar? Sim, bem, então o projeto Have a Nice World nasceu em plena quarentena, praticamente logo no início, quando nós percebemos que isto seria, eu digo nós aqui, a nossa equipa, que isto seria uma coisa séria, não seria um vírus que passasse rápido e que ia ter, e que era um momento absolutamente extraordinário e quem sabe até memorável nas nossas vidas, com coisas muito más, mas também com coisas muito boas. Nós sentimos uma necessidade enorme como equipa de fazer a nossa parte, mas estávamos confinadas em casa, nós somos somos uma equipa somos poucos, mas muito ativa, muito de sair para a rua, de tirar o rabo da cadeira, de fazer acontecer e então vimos sentados em casa, sem poder sair, com uma necessidade enorme de contribuir. E este Have a Nice World é o nosso contributo, na verdade pro bono, é o nosso contributo para uma sociedade melhor numa altura de confinamento e também de desconfinamento, porque o projeto entretanto continua. E como tu disseste, foi um projeto que foi imediatamente acarinhado pela Antena 1 e pela revista Visão, portanto numa primeira fase nós contamos uma história por dia, muito curta, mas muitíssimo inspiradora, e é uma história real que aconteceu, não é uma história com a moralista sobre aquilo que nós devemos fazer, com conselhos, não, são histórias que aconteceram em plena quarentena de pessoas, instituições ou empresas que se reinventaram e que fizeram coisas maravilhosas, algumas singelas, outras grandiosas, mas que todas têm este ponto comum que no fundo também está, que é uma espécie do slogan do nosso projeto, que é: as pessoas viram-se fechadas em casa, mas a solidariedade saiu à rua, destemida, é que saiu mesmo, e o que eu tenho percebido é que há centenas de pessoas no mundo inteiro, mas as nossas histórias não falam só de casos portugueses, embora muitos dos casos sejam portugueses, mas também internacionais, que no mundo inteiro muita gente, inclusivamente que nunca tinha tido uma experiência até de comunhão, por exemplo, de voluntariado ou de partilha mais fora do seu núcleo familiar, encontraram nesta crise, nesta pandemia, um pretexto para, aprisionados, encontrarem uma liberdade que nunca tinham tido, que mais não seja a liberdade de olharem para dentro de si e perceberem o que é que querem, como é que querem contribuir, que pessoa é que querem ser, que melhor versão de si própria querem ser no momento em que de facto o mundo precisa da melhor versão de nós próprios. E isso foi incrível. Este projeto ajudou-nos a todos da equipa, foi muito redentor. Foi muito pacificador, ajudou-nos a todos os dias a encontrar ali uma luzinha de energia a nós, que tínhamos o trabalho editorial, que era contar as histórias, escrevê-las, gravá-las. Aqui uma palavra muito especial para o Tiago Alves, que é quem dá a voz às nossas histórias e que foi absolutamente essencial para que o projeto também avançasse, da Antena 1, portanto as histórias são escritas por nós e são narradas pelo Tiago, e portanto o projeto neste momento é assim, é um programa de segunda a sexta-feira e que depois tem um compacto de fim de semana, que na Antena 1 também tem um compacto de fim de semana, com música, aí já com depoimentos, não apenas uma crónica narrativa, mas com depoimentos dos próprios protagonistas da história, e que o nosso objetivo, já agora, um dos objetivos deste projeto é que dê origem a um livro, e portanto estamos também em fase de busca de financiamento para esse projeto, aí já não dá para fazê-lo totalmente pro bono, não é? Porque acreditamos que no mundo que de repente virou totalmente digital, e em muitas coisas ainda bem, é incrível que foi preciso uma pandemia
para que a digitalização da economia se desse, com um empurrão e com uma improbabilidade de rapidez assim incrível. Andámos anos... Vamos conseguir viver de outra maneira também. Exatamente, portanto a necessidade aguçou o engenho, portanto o vírus fez mais pela digitalização da economia do que centenas e centenas de outras ações nos últimos anos, mas no meio disto tudo nós achamos que este projeto merece ter um formato físico, numa lógica de perdurar, de ser um objeto que nós daqui a uns anos vamos pegar e vamos querer, que não fique apenas no lado digital, na nuvem, que seja um objeto que eu possa ter em casa e de vez em quando pegar e entusiasmar-me e reentusiasmar-me com as histórias que ali são contadas. E além disso, já agora aproveito, a ideia é fazer um conjunto de eventos a partir de setembro, quando esperamos nós já nos pudermos todos sentar, mesmo com as devidas distâncias e cautelas, que a Direção-Geral de Saúde vai exibir, mas a ideia é fazer um conjunto de pequenos eventos em formato de estilo TEDx, em algumas das cidades que foram mais afetadas pelo vírus. E então é um evento de celebração em que nós vamos levar para palco algumas destas histórias, que na verdade são algumas destas pessoas, porque as histórias existem porque aquelas pessoas as protagonizaram, com momentos artísticos, com músicos que vão cantar e pronto, e vai ser, espero que isto se concretize, já estamos bem encaminhadas pelo menos numa autarquia e pronto, vou gostar muito de fazer isto. Estou no lado entusiasta, pronto. Não dá para não ficar entusiasmada ao ouvir-te falar e ter aquela sensação de não só é o tal vírus, não é? Que é contagioso, o do entusiasmo, do fazer a diferença na vida dos outros e depois ver o tal brilho no olhar que felizmente a máscara não nos tirou, não é? Podemos sorrir com os olhos naquilo que pode ser e vai ser o nosso futuro de um novo normal. Só para resumir, quem quer então estar mais a par e fazer parte, a não só a escutar, mas depois a partilhar essas histórias, na Antena 1, todos os dias, e também na Visão, uma vez por semana, as tuas palavras escritas numa crónica mais alargada, que não é um compacto, é uma história que tu leres em todas as que tu investigas, certo? Exatamente, é uma história que depois é contada de outra forma, é contada também com outro tempo, que na rádio não é possível ter, com outro fôlego e também com outra profundidade. São registros muito diferentes, mas também tem sido um grande desafio. Exatamente, e aí também a Visão e a Mafalda Anjos, que é a diretora da Visão, foi logo super entusiasta e disse que fazia todo sentido e que era um conteúdo que faria... E que de facto faz sentido, né, neste momento para os leitores. Estamos todos um bocadinho ansiosos e a buscar inspiração onde ela está. E a inspiração inevitavelmente vem das pessoas, é isso, é aquilo que nos inspira, são os gestos das pessoas, são aquilo que elas decidem fazer, é isso que nos toca o coração. As Mafaldas normalmente são sempre muito entusiastas destas coisas. Não sei, é um nome traz isto. Olha, falavas das pessoas e eu sei que apesar de tu dás a cara, até porque és diretora-geral da Vanessa Day, mas a verdade é que há um trabalho de equipa, de investigação do campo editorial, nestas histórias, para não é só tu que contra nada, mas és tu que estás a conversar comigo. Portanto, eu tenho que te perguntar, obrigatoriamente, e não desprimorando nenhuma das histórias que tu contaste, qual é que foi a história até agora que te mais marcou e porquê? Bem, isso é uma pergunta mesmo super difícil, porque é assim, olha, houve duas histórias que me marcaram muito, porque o tema é um tema que me é muito querido e peço desculpa a todas as outras, que foram, uma que nós publicámos ontem, precisamente, que é a história de um restaurante de kebab chamado Palácio do Kebab, na Rua de São Luís, em Lisboa,
que de um dono que é turco, que veio um imigrante, começou por ser refugiado, depois conseguiu o processo de naturalização e tem o seu negócio, e que nesta altura de pandemia, simplesmente porque diz que não consegue ver fome a passar à sua porta, colocou um letreiro na entrada do restaurante a dizer kebab gratuito para quem tem fome. Isto é uma coisa, para mim, é completamente singela, mas vindo de uma pessoa que passou pelo que passou, que com certeza deve passar também as suas dificuldades para manter o seu pequeno negócio aberto. É um sinal de esperança e de solidariedade e de cosmopolitismo e da necessidade que nós temos como sociedade de integrar estas pessoas. E o segundo exemplo era um exemplo também parecido de um restaurante sírio em Moscavide, de um casal que veio para Portugal completamente fugido da guerra, portanto um refugiado de guerra literalmente, e que nesta altura da pandemia, e continua durante estes 2 meses e meio, distribuiu gratuitamente refeições a todos os médicos, enfermeiros e pessoal dos hospitais que quisessem comer gratuitamente no seu restaurante, e isto para mim isto é virar do avesso a noção de solidariedade, e mostra-nos que a solidariedade vem muitas vezes de onde nós menos esperamos. Mas se calhar, eu acho que, se calhar até percebo porque te conheço, porque é que estas histórias te marcam, porque tu és daquelas que acredita que as desigualdades e tudo aquilo que nós passamos e precisamos fazer a nossa parte para alterar, se calhar resolviam-se, ou o caminho era pela questão da empatia, não é? Este senhor já passou por isto, já calçou os sapatos provavelmente, e portanto estará muito mais aberto a ter compaixão e empatia por quem está a passar por isto, não é? É isso, é isso. Isso toca-me profundamente, mas quer dizer, todos os dias contamos histórias incríveis. Ontem ouvi uma das histórias que nós contámos, é uma história extraordinária de um velhote em Inglaterra que uns poucos dias antes de fazer 100 anos disse que o desejo que tinha para os seus 100 anos, ele que veio do exército e portanto tem aquela ideia do lutar na guerra contra um inimigo e portanto com 100 anos que anda de andarilho, bem, o que é que ele poderia fazer? E ele disse que ele daria 100 voltas de andarilho ao seu quintal se conseguisse recolher 100 libras. Aquilo tornou-se de tal maneira viral que ele recolheu 40 milhões de euros em poucos dias. Se calhar partiu de uma fragilidade, não é? E uma coisa maravilhosa. Não era uma coisa que ele fizesse facilmente, porque ele ia fazê-lo de andarilho. Exato, e eu vi ontem que o senhor vai ser condecorado pela Rainha de Inglaterra e vão-lhe dar um cargo do exército acima para premiar isto que é incrível, é maravilhoso, e tantas outras coisas, mas os atos de solidariedade estão aqui ao nosso lado. Estão com pessoas que conhecemos, estão no nosso vizinho, e isso emociona muito. Não são os grandes gestos, são os pequenos gestos. Ainda bem que vens, que usas a palavra a solidariedade ao nosso lado, porque nós vamos à tua primeira escolha. Nós, nestas entrevistas, pedimos sempre aos nossos convidados que escolham 3 coisas para partilharem com quem está a ver. Uma música, um filme e um livro. Não necessariamente por esta ordem e nada a ver com a história de ter que ser da vida inteira ou mais marcante. Pode ter descoberto na pandemia. Neste caso vou começar por uma sugestão tua, que esta sim não é só da pandemia, nem desta altura, mas é algo que te acompanha e que faz parte de ti. No Bairro do Amor, o tempo morre devagar, num cachimbo a rodar de mão em mão, no bairro do amor, há quem pergunta a sorrir, será que ainda cá estamos no fim do verão? A música é de Jorge Palma, chama-se Bairro do Amor, e eu pergunto, na tua opinião,
como é que vamos estar todos no final deste verão. Ou seja, no teu entender, o que é que tu achas que a pandemia trouxe de melhor e de pior para todos nós? Olha, eu no outro dia perguntaram-me se eu acho que estas manifestações de solidariedade e de mudança se vão perdurar ou vamos todos voltar ao novo normal, assobiando para o lado. Eu sinceramente acredito, acho que há algo no ar, sinto isso, sinto que as pessoas estão com muito mais disponibilidade de pensar, não é só de pensar racionalmente, sentem mesmo isso, de a necessidade de ter uma vida diferente, de questionar a forma como estávamos a viver, absolutamente irracional, há hábitos da nossa vida cotidiana que roçavam a insanidade. Portanto, eu sinceramente acho que há um reencontro há um reencontro com outras vivências, menos centradas no consumo e muito mais centradas naquilo que é a essência das pessoas e sobretudo a questão do consumo, que é uma questão que marca muito o estado do planeta, não é? Quando nós chegamos num ano normal, a maio, junho, e nós já gastámos os recursos do planeta para esse ano e já estamos a consumir os recursos do planeta do ano seguinte, alguma coisa está muito mal. E quando temos pessoas a dizer que nós estamos numa crise económica agora, porque agora as pessoas só passaram a consumir o que é essencial e deixaram de consumir o que é supérfluo, pronto, isto leva-nos a pensar que mundo é que nós temos. Nós já não estamos, isto é a minha opinião, mas isso é outra conversa, mas se calhar para os jovens... Nós não vamos hoje deambular nas tuas áreas, que também são causas, e que começaram muito antes disto. Sim, da pandemia. E acompanham da sustentabilidade, do ambiente, de todas as coisas. Portanto, pessoas vão ao Google e procurem a Ana Rita Ramos. Sim, não, só dizer aqui uma coisa que eu acho que para os jovens, que no fundo é a principal foco desta nossa conversa, a que nos leva aqui a repensar na forma como vivemos. Na minha opinião, mas isto, como te digo, daria toda uma conversa mais profunda sobre isto, nós já não estamos numa altura em que devamos estar a discutir a questão do crescimento sustentável. O crescimento sustentável já não nos serve como planeta, se queremos salvar o planeta para as futuras gerações. Nós temos que discutir verdadeiramente o decrescimento sustentável. Nós temos que decrescer sustentavelmente, não é à bruta como foi agora, porque o mundo parou, não é assim, mas nós temos que encontrar alternativas para decrescer sustentavelmente. Há um autor que eu gosto muito e que foi uma das primeiras pessoas a cunhar, a falar deste tema do decrescimento sustentável, que eu acho brilhante, que é o Serge Latouche, que é um autor francês que fala destes temas de uma forma muito prática. O que é que nós temos que fazer nos nossos hábitos, lá está, nos nossos pequenos hábitos de vida, de opções de vida individual, que tem a ver com a forma como nós comemos, com a forma como nós nos vestimos, com a forma como nós consumimos, de regra geral, tudo, as opções que fazemos, a forma como consumimos, como nos deslocamos na cidade, se andamos de transportes públicos quando podemos ou se ao contrário decidimos só usar o carro, tantas outras coisas que têm a ver com opções individuais, e um pequeno gesto multiplicado por muitas pessoas de facto dá origem a uma grande transformação, e todos temos um papel. Esta questão de encolher os ombros, isso é uma coisa que eu digo muito aos meus filhos, e que acho que a geração deles já tem uma outra maneira de pensar, que é encolher os ombros e dizer, eu não faço nada, simplesmente porque posso fazer pouco, é um desperdício gigantesco, não pode ser. Não, nós fazendo pouco,
devemos fazer o pouco que está ao nosso alcance. E depois há uns que têm um impacto um bocadinho maior, já não é o pouco apenas na sua família, no seu bairro, no seu prédio, e há uns que têm já influência no país, como tu, por exemplo, que já és uma opinion maker, e há pessoas que têm uma influência no mundo, não é? Para bem e para mal, mas seja qual for o nosso núcleo de influência, e todos temos, porque todos temos um núcleo de pessoas que gostam de nós e que nos admiram, nós devemos usá-lo. E a começar já agora fazendo um bocadinho a nossa parte e dando o exemplo. Esse reforço que tu falas, estamos todos atentos e daquilo que, nomeadamente relativamente ao consumismo, se calhar uma das coisas que a pandemia trouxe de facto de bom é nós percebermos a diferença entre aquilo que precisamos e aquilo que queremos. No fundo, nós queremos muitas coisas que não precisamos e agora, por estarmos todos em casa, percebemos que não precisamos de comprar mais roupa, que não precisamos de ir jantar fora todos os dias, que não precisamos de uma série de coisas claro. que nós queremos e que ganhamos um estilo de vida, mas se calhar com equilíbrio, exatamente um bocadinho à bruta, não é? Perguntava-te, isto é o lado bom, não é? Para variar, tu começas sempre e ficas assim, nas coisas boas, mas uma coisa que tu achas que pelo facto de vivermos o tal radicalismo de agora foi à bruta e parámos todos, uma coisa é inevitável falar da economia, mas se calhar assim um bocadinho mais a nível pessoal ou daquilo que te rodeia mais próximo, que achas que esta pandemia trouxe de menos bom e que a seguir ao verão teremos todos que lidar com algo se calhar difícil. Olha, eu acho que o que esta pandemia trouxe de menos bom, e essa é uma coisa que me preocupa sempre muito, é exibir as desigualdades de forma muito, muito clara. Acho que quem sofre mais são os que estão mais desprotegidos, são sempre os mesmos, infelizmente, são os mais pobres, são os trabalhadores mais precários, são as pessoas que já tinham um vínculo de fragilidade evidente e que agora isso ficou evidente, mais evidente ainda. E há duas classes etárias que me preocupam particularmente. Uma são os jovens, os que estão na escola, porque a escola, e esta escola virtual que tem, esta pandemia teve o mérito e vai ter o mérito, espero eu, de transformar a escola finalmente e de introduzir o digital na escola, mas à séria, com cabeça, tronco e membros, e as pessoas perceberem finalmente que a questão, por exemplo, da internet e de a pessoa ter um computador que nos liga ao mundo não é uma questão supérflua e que os mais pobres obrigatoriamente também têm que ter garantido este direito fundamental, tal como é um direito fundamental ter água e ter luz em casa. A questão da exclusão digital, para mim, preocupa-me mais até do que outros tipos de exclusões. Portanto, os jovens agora, eu não sei como é que vai ser a escola em setembro, depois do verão, como é que, e espero que isto seja um pretexto para que a escola se reinvente e que ajude ainda mais porque a escola é o único elevador social. Quando tudo falha, a escola está lá, não é? E o facto das pessoas, por isso é que eu sou tão a favor que continue a haver escola, mesmo nestes 2 meses, mesmo que à distância, mesmo com dificuldade, porque para muitos miúdos, não é, para os meus filhos e para a maioria das crianças da classe média, para quem 2 meses de escola não interessa, o que é isso, para miúdos que vão supostamente durar até aos 100 anos, que são 2 meses de ensino escolar, mas não é a escola, não são estes 2 meses que eles perdem do ponto de vista curricular, é do ponto de vista simbólico estar longe da escola, o sentirem que a escola os abandonou. E isso simbolicamente, para mim, é importantíssimo. Do ponto de vista social, não é? Do ponto de vista social. E depois o outro lado são os velhos, os idosos. Desculpem lá dizer velhos, eu não acho que os velhos são os trapos, eu acho... os velhotes, pronto. Eu acho que tem o significado que nós lhes quisermos dar. Sim, eu acho que eu não vejo nada um mau significado, mas pronto, os idosos que foram muito maltratados nesta pandemia, que são tratados como se fossem uma massa disforme, sem desejos, sem necessidades, esta ideia peregrina,
felizmente entretanto abandonada na Europa, de que ainda se pensou que se iria proibir os velhotes a partir de uma determinada idade de sair de casa até ao Natal. Eu fiquei horrorizada com isso, porque acho que isso é contra os direitos das pessoas, dos direitos humanos. As pessoas não vão morrer da pandemia, mas vão morrer de solidão. Quando vais ver os dados do Instituto, até há um Instituto da Solidão que eu não sabia, eu fiquei tão obcecada com isto que andei a ler, e os números, morre-se de solidão, morre-se de tristeza, e portanto, mas felizmente acho que agora entramos aqui numa fase de um bocadinho mais de bom senso, e os velhotes, os idosos têm que ser tratados com a autodeterminação que têm, de pessoas que têm que ser tratados de maneira diferente, consoante a sua história, uns que são colocados todos completamente no mesmo saco. É isso. Temos que acelerar, eu não gosto dessas coisas, mas tem que ser. Mas vou aproveitar o facto de teres falado na palavra desigualdade, exatamente para evidenciar mais uma das tuas escolhas, que foi a tua descoberta cinematográfica, e aqui sim, não um filme da tua vida, mas neste tempo de quarentena, foi o filme Parasitas. Sim. Nada mais a propósito nesta questão das desigualdades e das pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza e dos que estão milionários. Este filme traz muitas linguagens, e também teríamos outra conversa só para falar dele. Recomendas vivamente, tenho a certeza, mas quero aproveitar o facto de falarmos desta questão, e nem que seja convidar os jovens a ver este filme se ainda não viram, e como estamos a falar também para eles, dá-me exemplos concretos ou sugestões do que é que significa esta coisa de cada um de nós, neste caso os jovens, poderem fazer a sua parte para esbater estas desigualdades. O que eu acho é que o filme, partindo da ideia do filme, que é uma inspiradíssima alegoria social sobre, como tu disseste, sobre as desigualdades, e que evidencia que a pobreza tem um lado de pobreza financeira, mas também tem associado muitas vezes uma pobreza moral, não é? E às vezes pergunta-se o que é que vem antes, se é a pobreza moral, se é a pobreza financeira, ou eu acho que é sempre a pobreza financeira que vem antes da pobreza moral, mas pronto. Mas eu acho que os jovens têm uma obrigação, já porque têm uma coisa que provavelmente quando começarem a trabalhar não têm, que têm tempo. Os jovens têm tempo, que é um bem precioso que nós tendemos a desvalorizar porque não é quantificável em dinheiro, e nós tendemos só a quantificar, a valorizar no sentido de quantificar aquilo que é valorizável em dinheiro, que é muito nosso, e os jovens têm isso, têm tempo, e uma das coisas que de facto podem fazer com o seu tempo é ajudar os outros. E é usarem esse tempo, nomeadamente para, por exemplo, fazer voluntariado, que é algo que provavelmente não terão tempo para fazer com tanta incidência como gostariam quando começarem a trabalhar, e que é e que vão sentir e vão tirar daí experiências fantásticas. Experiências que tu inspiraste os teus dois jovens, que tens dois adolescentes em casa, ou vá, um adolescente e uma quase adulta, já adulta, senhora com 18 anos, a Clara e o Pedro, que eu mando um grande beijinho, e que no fundo são já pegadas, não é, daquilo que tu semeaste na educação deles, e apesar de saber que é uma coisa que tu não gostas de fazer promoção nesse lado, eu não gosto dessa palavra, mas também que sabemos que porque nós partilhamos, e isso aconteceu com os teus pensamentos, não é? Que também é algo que tu podias escrever num diário e não colocar nas redes sociais, mas que recebeste o feedback, que eu sei, de pessoas que te seguiam e que te liam e que te sentiram inspiradas e contagiadas, e também a poder, porque se identificavam com o que tu escrevias. E portanto peço-te só que tentes resumir um bocadinho daquilo que foi a tua experiência de voluntariado. Tu tens tantas, e os teus filhos normalmente vão sempre, e foram
quase, não vou dizer a reboque, mas eles próprios quiseram fazer parte disso, mas há uma mais especial porque é fora do país, em Cabo Verde, em que tu fizeste com a tua filha Clara, e que isso marcou não só aquilo que vocês puderam fazer em termos de diferença na vida dos outros, mas também a vossa relação de mãe e filha. Sim, Queres sim, falar sobre sim. isso? Sim, foi esse projeto de voluntariado foi um projeto feito numa altura, num contexto até muito difícil do ponto de vista pessoal, mas que foi absolutamente incrível e uma cola enorme entre mãe e filha, porque qualquer experiência de voluntariado é muito enriquecedora, uma pessoa aprende imenso, já sabemos, retira ensinamentos extraordinários sobre os outros, mas também sobre nós. Pronto, é muito enriquecedor, traz-nos competências mesmo, competências que nós não conseguiríamos adquirir noutra qualquer ou daquela forma tão rapidamente noutras facetas da vida. No caso do projeto de voluntariado que eu fiz com a Clara, que foi ir durante 2 semanas para Cabo Verde, numa associação que é a Associação Ser Mais Dar Mais, Terapeutas Sem Fronteiras, que trabalham sobretudo na área da saúde de pessoas completamente nas franjas da sociedade, os pobres dos mais pobres, literalmente pessoas que vivem em condições inimagináveis. Para nós europeus aquilo é de facto condições inimagináveis, pessoas que vivem sem água, sem luz, absolutamente pessoas que se não fizerem dinheiro hoje não comem amanhã, que não, completamente desprotegidas, cheios de problemas, e isto para uma miúda, eu diria que para mim foi marcante, para a minha filha aquilo mudou-lhe a vida, mas mudou-lhe a vida mesmo, eu acho que aquilo marcou a vida dela, inclusivamente aquilo que ela vai fazer da vida, o que é que ela faz com o seu tempo, a responsabilidade que ela tem numa lógica de pensar fora da nossa caixa. E quando nós pensamos em pobreza, as pessoas dizem, mas há tanta, porque é que vais para fora se há tanta pobreza em Portugal? Porque o mundo é uno, porque é que eles também só têm que olhar para os pobres que estão em Portugal quando se calhar há ali uma bolsa de pobreza que eu possa acudir, quer dizer, não, e do ponto de vista mudar de continente para um continente muito mais com índices de desenvolvimento e de pobreza muito maiores, que nos coloca um bocadinho a olhar para o mundo com uma forma quase com uma distância muito maior, e que percebemos o quão privilegiados nós somos e o que é que podemos aprender com aquelas pessoas. Não é, a mim irrita-me um pouco aquelas pessoas que dizem, tu foste para lá, mas eles são tão pobrezinhos, mas são felizes. Não, eles não são felizes. Eles... ou então se são felizes é a felicidade que vem da ignorância, e essa felicidade não conta, eu não acho que conte, mas eles são alegres, que é muito diferente, eles usam a alegria como uma ferramenta importantíssima para ultrapassar a desgraça onde vivem. Não lhes resta outra hipótese que não a alegria. Se eles não fossem alegres, eles já tinham sucumbido. E isso acontece muito, eu conheço muito bem a realidade africana, até porque sou angolana, tenho pais angolanos, tenho muitos amigos da África e conheço a realidade angolana também muito bem, e portanto, quando nós dizemos as pessoas que nasceram nos trópicos, os tais pobrezinhos e felizes, não são felizes, eles são emocionalmente muito mais preparados a lidar com a adversidade, têm uma alegria contagiante, porque também não lhes resta mais nada. O que é que não lhes é útil ser pessimistas? Eu diria que o pessimismo é uma ferramenta, é uma característica dos povos ricos. Não, os pobres não podem ser pessimistas, porque senão não avançam, senão não saem de casa e senão morrem à fome, não é? Portanto, eu aconselho vivamente as pessoas a fazerem, os jovens a fazer voluntariado, a começar por fazê-lo no seu próprio país, porque isso também dá uma estaleca, e depois experimentar, e é transformador, é mesmo transformador, não dá para contar aqui em 5 minutos, é mesmo transformador. Olha, o teu lado atento a esta questão também da globalização, de
ser muito importante, obviamente, estarmos atentos ao nosso bairro do amor, mas também estarmos atentos e sabermos que há mundo para lá disto. E esta questão da internacionalização e daquilo que tu fizeste e que vais fazendo também, e toda a tua preocupação com os refugiados, e é o que eu digo, tínhamos aqui pano para não sei quantas horas de conversa, mas leva-me à tua última, esta descoberta, que é a descoberta da leitura, e nós que gostamos ambas de livros e de ler, na tal importância de que o digital é fundamental e vai ganhar uma dimensão maior ainda depois disto, mas precisamos de livros. E tu descobriste uma autora, não é? Maravilhosa, maravilhosa. Neste tempo de confinamento, que traz conceitos como a identidade, a nacionalidade, a raça, a diferença, a solidão e o amor. No fundo, que estou a falar. Este livro é um bocadinho grosso. Eu não posso com ele, vou ter que ler. Pai, mas é maravilhoso. Ou em digital. Se calhar este eu vou sim. em PDF, mas eu gostava que tu me dissesses porque é que este livro te marcou tanto, ainda para mais nesta altura. Olha, eu li este livro no início da quarentena e acabei, que tem 700 páginas, acabei tipo 3 semanas depois, foi assim uma revelação. Eu diria que há livros que contam grandes histórias e depois há livros e há outros livros que mudam a nossa forma de olhar para o mundo. E este é as duas coisas juntas. Este conta, é um livro sobre o que é escrito por esta autora que eu descobri agora, Chimamanda Ngozi Adichie, que é uma nigeriana, uma ativista, que eu entretanto fui ler N coisas dela, tem um TED, uma TED Talk sobre porque é que todas as mulheres, porque é que toda a gente do mundo devia ser feminista, que tem 7 milhões de visualizações. Ela é deliciosa, é maravilhosa, vive a sua vida entre a Nigéria e os Estados Unidos. E este livro é sobre o que é ser negro na América de hoje, na América que elegeu o Barack Obama. Isto passa-se uns anos, 2 ou 3 anos antes do Obama ser eleito presidente dos Estados Unidos, e é um livro que no fundo é uma plataforma de luta contra a discriminação racial, mesmo a que é mais subtil, mesmo a que é mais, que parece que não é racismo, mas o racismo está lá todo e nós hoje em dia, isto também dava uma outra discussão, estamos a viver tanto isso, tanta gente a sair debaixo das pedras, que eu não sou racista, mas o vírus do racismo está lá intacto, é só raspar um bocadinho à superfície, ele brota de novo, absolutamente contagioso, está lá todo. Mas o que eu digo, este livro é uma plataforma contra o racismo, mas com uma coisa maravilhosa, que conta uma história de amor arrebatadora, que também, nós também precisamos disso, não é? Precisamos desse lado, que nos enche o coração e, portanto, é uma história de amor. Eu sou sensível a histórias de amor e, portanto, este livro tocou-me imenso. Olha, estamos a chegar ao fim. De facto é assim, algo que me custa pessoalmente a mim ter que me pedir, porque queria ter que isto se alongasse durante mais horas, porque tínhamos mesmo muitos assuntos para falar e todos eles muito importantes. Eu acabo esta conversa com a sensação de que tudo aquilo que tu disseste, e sei que já é quase um resumo do resumo daquilo que estás a pensar, poderiam ser frases que podíamos partilhar no mural das nossas redes sociais como highlights. Tudo o que tu disseste são highlights. Não consigo olhar para a palha no meio de tudo o que tu partilhaste connosco de uma forma tão generosa. Antes de eu fechar isto e de te agradecer, de facto acho que não me vou habituar, apesar de saber que é um mal ou um bem necessário ter que olhar para ti de máscara, porque esse sorriso é quase o motor para conseguirmos compreender muito do que tu fazes, o que tu és, vem tudo nessa senda de entusiasmo quase infantil nos projetos que te envolves e que depois nos contagias. E é esse contágio nestas amigas da idade adulta
que eu vou passar-te a bola para tu Sim. apresentares a tua convidada da semana que vem, portanto, de domingo a 8 dias, estarás no papel que te é mais confortável, o Sim. jornalista, a entrevistar quem? Bem, a entrevistar uma pessoa que eu adoro e que adoro não é por ser minha amiga, mas adoro, já adorava antes de a conhecer, que é a Fernanda Freitas. A Fernanda Freitas eu acho que dispensa a apresentação, ela é jornalista de formação, foi jornalista durante muitos anos, foi uma referência também no jornalismo positivo e de qualidade, é empresária hoje, tem uma empresa, é mãe, mas eu acho que se eu tiver que usar uma palavra para descrever a Fernanda, ela é uma ativista. Ela é uma ativista completamente transversal, sempre foi, durante anos andou a apoiar inúmeras causas sociais, a desdobrar-se em contactos, iniciativas, até que decidiu em boa hora criar a sua própria associação, a sua própria associação de apoio social, que é a Nuvem Vitória, com quem eu tenho o privilégio de colaborar, que na verdade a Nuvem Vitória muito rapidamente é um grupo de voluntários que todas as noites vai, agora em pandemia não, como é evidente, mas que até à pandemia vão aos hospitais ler histórias a crianças que estão internadas, para tornar o sono delas e o ato de dormir o mais confortável possível no meio do sofrimento que significa um hospital, ler histórias a esses meninos internados. Neste momento, eu fico absolutamente apaixonada com os dados da Nuvem, porque a Nuvem tem menos de 4 anos. E neste momento, eu pedi à Fernanda só para me dizer estes números, eu fiquei atónita com isto. Neste momento, a Nuvem já está em 9 hospitais, de norte a sul do país. Já foram lidas 54.454 histórias, com mais de 22.000 horas de voluntariado. É absolutamente incrível tudo aquilo que a Fernanda A melhor parte disto, a melhor parte destes números todos e desta questão quase de pensarmos que a nuvem existe há tão pouco tempo, é saber que vamos ter os números aliados às palavras da Fernanda a conversar contigo para a semana e vai trazer de certeza não só estas nuvens de sonhos e de realizações e de fazer a diferença na vida de tanta gente, tantas crianças e de tantos pais, mas acima de tudo também passar este lado de que, como ela própria diz, quem quer arranja maneira sempre e quem não quer aquilo que faz é arranjar desculpas. Exatamente, exatamente. Ela nasceu para isto, ela tem todas as características para ter um projeto deste social, porque é organizada, tem uma força interior imbatível, não se deixa abater perante as contrariedades e tem uma característica que é importantíssima, que ela realmente acredita no trabalho social. Ela faz isto porque enfim, ela acredita genuinamente nisto e ela é uma guerreira. Eu quando imagino a Fernanda pequenina, só para terminar, estive a fazer este exercício, eu acho que a Fernanda não deve ser... do meu tamanho. Assim, pequenina do teu tamanho, quando ela era do teu tamanho, ela não brincava aos príncipes e às princesas, não, ela brincava em que ela era uma amazona, de certeza, que ia de cavalo salvar uma aldeia, e que ela não precisa de um príncipe para salvar, porque ela é a autora do seu próprio salvamento e pelo caminho vai salvando também outras pessoas. Ela é uma força da natureza e portanto vou estar muito mais confortável a entrevistá-la do que aqui, devo dizer. Eu muito ser entrevistada. Não, foi ótimo. Olha, vai mesmo ter que ser o obrigado final. E aquilo que nós ouvimos muito durante este tempo foi que a promessa, uns gostaram mais do slogan ou não, do vamos ficar todos bem ou vai ficar tudo bem. E eu acredito que o primeiro passo para ficarmos todos bem talvez seja a humildade em oferecer e pedir ajuda. Só assim renascerá um mundo melhor, e eu acho que nós podemos fazer algo neste primeiro passo, que é pelo menos estarmos sensíveis e sensibilizarmos os nossos olhos e os nossos ouvidos a esta humildade, ouvindo as tuas palavras, na voz do Tiago Alves, na Antena 1, a lerem as tuas palavras na Visão, e depois partilhar estas histórias, e mesmo a partir de casa continuar a contribuir para viralizar a generosidade de tantos e a tua
que tem saído diretamente do teu coração e da tua equipa. Portanto, em nome de todos os portugueses, por tudo aquilo que tu já fizeste e porque vais continuar a fazer com este Have a Nice World, muito obrigada e muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada também à associação. Muito obrigada pelo convite. Obrigada.